batizava com água para o arrependimento, mas após ele viria um que era mais poderoso do que ele, do qual ele não era digno de tirar ou levar suas sandálias, mas este vos batizaria com Espírito Santo e com fogo. Com Espírito Santo e com fogo. Quem é batizado com Espírito Santo também é batizado com fogo, e quem não é, tem esta promessa de receber. Ser batizado com o Espírito Santo é uma promessa maravilhosa. Eu aceitei a Jesus na minha casa, e com a minha decisão a Cristo, toda a minha família veio a Jesus, e Jesus foi batizando todo mundo, e ficou só eu na minha casa sem ser batizado. E eles receberam o batismo logo aí entre os primeiros meses de crente, 3, 4 meses de crente, no máximo um ano, batizou todos eles e me deixou para trás. E eu fui buscando, insistindo, buscando o batismo do Espírito Santo, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Mas 8 anos se passaram e eu ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. E eu jejuava, uma vez eu jejuei 21 dias para Jesus batizar com o Espírito Santo, e ele não me batizou. Mas eu não perdi as vigílias, não perdi os cultos, nada. Eu estava em busca desta grande bênção de Deus, não abria mão por nada. Uma época eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Oriente Médio, e então eu tive, pensando na minha mente, lá no Monte Sinai Jesus me batiza, porque lá ele falou com Moisés, então vai ser uma bênção, que lá eu vou ser batizado no Espírito Santo, e desci de lá sem ser batizado. Fui para Jerusalém, para aquele lugar onde Jesus teve 40 dias jejuando. Falei, ali eu recebo, e não recebi nada. Fui lá para o cenáculo, onde se batizou 120, também não recebi. E fui lá para o túmulo de Jesus, também não recebi. Fui lá para o Monte das Oliveiras, e me atraquei em uma oliveira, até chorei copiosamente, mas Jesus me batizou, e voltei para o Brasil sem ser batizado. Mas eu não desisti da jornada, eu continuei buscando o batismo com o Espírito Santo. E no domingo, uma irmã que dirigia o círculo de oração me disse: irmão Almiro, quinta-feira nós vamos ter um trabalho do círculo de oração aqui na igreja, você vem, porque Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. E eu voltei para casa tão feliz, tão alegre, porque ela afirmou. E eu fui dormir, e ela ficou perturbada até quinta, orando, porque ela já via minha batalha de 8 anos ali, e Jesus não me batizava de jeito nenhum. Ela disse: o que foi que eu fui falar para o irmão Almiro, né? Mas eu fui lá na quinta-feira de manhã, cheguei logo cedo, e assentei ali no meio banco da frente, estava cheio de irmãos e irmãs, e o povo foi cantando, e foi falando, e foi pregando, e o pregador pregou, terminou de pregar. Então ele começou a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Tinha eu mais 7. Jesus batizou os 7, e eu fiquei lá sem ser batizado com o Espírito Santo. E falei: meu Deus, que negócio é esse? Me batize. Os irmãos me atracaram ali, e eu não aguentava ficar mais nem em pé, nem deitado. E olha, foi uma tribulação. Mas de repente eu estava caído no chão. Deus deu uma visão para uma irmã, e ela viu uma grande poça de sangue assim em minha volta. Ela disse: meu Deus, o irmão, ele bateu a cabeça no piso, rachou a cabeça, e agora ele vai morrer. Mas o Senhor disse para ela: olha para o alto. Ela olhou para o alto naquela visão, e o Senhor disse a ela: o que está acontecendo não é mesmo sangue literal, mas é que nesta manhã a alma dele sangra na minha presença, e eu vou batizá-lo no Espírito Santo. E de repente, irmãos, desce do céu um poder sobrenatural, e eu recebo o batismo com o Espírito Santo. E foi como se eu tivesse sido batizado há muitos anos, e falei línguas o resto da semana em casa, dormia, acordava falando estranho no trabalho. Eu queria chegar no trabalho, na igreja, só para falar línguas estranhas, porque foi uma grande maravilha de Deus na minha vida. Então Deus tem a mesma bênção para você nesta manhã. Tem o renovo, tem o batismo, tem a autoridade, o revestimento do poder do Espírito Santo para a sua vida. Como é que é, pastor? Está na hora de parar? Eu não sei da hora. Então eu vou só mais um pouquinho, irmãos, aí vou encerrar em nome de Jesus. Aguentem. Então a Bíblia nos mostra que Deus está interessado. Eu lembrei da irmã Ana, está ali. Uma vez eu estava pregando na congregação lá no Brasil, uma congregação que ela congregava, que eu era pastor, e Deus mandou um avivamento sobre ela, o poder do Espírito Santo,
Pastor Helmut, foi tão terrível que ela ficou uma semana sem falar português, de dia e de noite, e ao final, quando ela conseguiu parar, ela tinha aprendido um idioma que ela fala até hoje perfeitamente. Esse idioma é um idioma aqui da terra, não sei de que país é, deve saber, e ela fala perfeitamente esse idioma, porque Deus ensinou ela em 7 dias a falar aquele idioma. E esses dias lá em Herápolis também aconteceu com uma irmã assim, irmã. Ela foi revestida do poder, falou língua estranha o tempo todo. Não sei se ela aprendeu algum idioma, mas ela foi sem parar para casa e passou o dia e a noite falando línguas estranhas, porque Deus renova. Deus quer, irmãos, fazer de nós homens e mulheres com diferenciais de um cristianismo autêntico nesta terra, onde quer que nós estejamos. Quando a gente vai para a Bíblia mais um pouquinho, João capítulo 7, encontramos Jesus falando sobre o derramamento do Espírito Santo. Quando vamos a Lucas 24, 49, encontramos Jesus falando aos discípulos: eu estou indo embora, a minha obra aqui encerrou, eu vou embora, mas eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, encontramos Jesus dizendo aos discípulos e aos apóstolos: olha, João na verdade batizou com água para o arrependimento, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. E no verso 8 ele diz: eis que sobre vós no verso 8 ele vem dizendo que derramaria do seu poder, da sua autoridade, não só para que ficasse assim, mas que fôssemos testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eis que sobre nós está esta promessa, irmãos, de Atos capítulo 1, versículo 8. E no capítulo 2 ele cumpre a sua promessa, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se o barulho de um vento forte e impetuoso que entrou naquela casa, e de repente foram vistas línguas como que de fogo repartida sobre cada um deles, e de repente diz a Bíblia que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esta promessa é para você, é para nós. Deus quer nos renovar e nos encher do seu Espírito. E lá na frente, no mesmo capítulo de Atos 2, 17 em diante, aparece Pedro dizendo contra aqueles homens que disseram: estes estão bêbados, cheios de mosto, de vinho e tal. E Pedro diz: não, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, quando Deus disse: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. E Atos 4:31 está escrito que eles, reunidos em uma casa, começaram a orar, e a Bíblia diz que eles tiveram uma oração tão poderosa que fez